Boa tarde, estudantes, familiares e professores que estão nos acompanhando hoje. Estamos aqui para mais uma aula de Química, depois daquela semaninha tranquila, de relaxamento, só nas atividades da hora do intervalo aqui no CMSP. E aí a gente retorna hoje com as nossas aulas regulares. Estamos aqui, então, para mais uma aula de Química da primeira série. E o assunto tratado hoje é massa atômica e massa molecular, né? Então, a gente vai trabalhar uma primeira parte aí. Que habilidade que vamos trabalhar nessa aula? Calcular a massa molecular das substâncias a partir das massas atômicas dos elementos químicos constituintes, tá? Então, hoje estamos aqui com a professora Simone. Bem-vinda, Simone. Obrigada, Dani. Boa tarde, estudante. Para iniciar nossa aula, a gente vai fazer nossos combinados de sempre, né? Que vocês têm em mãos o caderno do aluno, volume 3, tá? Quem ainda não conseguiu pegar na escola, anote no caderno as atividades. Que possa também interagir com a gente, anote suas dúvidas para a gente poder esclarecer no momento seguinte. Ou também vocês podem consultar o professor de vocês aí da sua escola, que fica até mais fácil para você não guardar até a próxima semana a sua dúvida, perfeito? Como a Dani falou, nós vamos aprender a calcular a massa molecular a partir da massa atômica. E aonde estão essas massas atômicas, né? Se vocês pegarem a tabela periódica, não sei se vocês têm aí em mãos, mas vocês podem olhar aqui na tela. Eu tenho a tabela periódica, né? Qualquer tabela periódica que vocês pegarem, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Localizar a legenda. Que nem eu peguei essa tabela aí, e vocês verifico que tem um quadrinho pequeno ali, né? Que eu até ampliei um pouquinho para você. Essa tabela periódica, então, a gente vai analisar essa tabela. Cada tabela tem uma disposição, perfeito? Então, nessa tabela periódica, o que eu tenho em cima ali? Eu tenho o número 3. O que vem a ser esse 3? É o número atômico de quem? Do elemento químico, cujo símbolo químico é Li, está descrito ali. Embaixo da sigla Li está quem? O nome deste elemento químico, que é o lítio. Aí eu tenho ali entre colchetes, não sei se vocês conseguem visualizar bem, o que tem ali? Eu tenho o peso atômico, ou posso escrever como o número de massa do isótopo mais estável. Mas, no meu caso, ali, o que tem? Eu tenho um intervalo de número, então quer dizer que eu pode variar, né? De 6,938 a 6,997. Perfeito? Então, o que acontece? Quando eu pegar uma tabela periódica, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Localizar a legenda dessa tabela. E para poder entender ela, não adianta pegar a tabela e achar que todo número que está ali em cima é o número atômico. Nem sempre é isso. Então, a primeira coisa, pego uma tabela periódica, eu vou localizar o quê? A legenda dela. E vou entender essa legenda. Depois que eu entendi essa legenda, eu vou começar a trabalhar com a tabela periódica, né? Que nem eu coloquei para vocês um pouquinho mais ampliado aqui, ó. Então, eu tenho lá a minha legenda, que eu acabei de ler para vocês, né? Então, o 3 é o número atômico, o Li é o símbolo químico do elemento que eu vou trabalhar. O que está embaixo ali é o nome do elemento químico, no meu caso é o lítio. E os números que estão ali entre colchetes é o peso atômico. Então, a leitura decifrando a tabela periódica, né? Como que eu faço a leitura? O símbolo, Li, a massa atômica. No caso, ali eu determinei, no caso, né? 6,938. O número atômico é 3 e o nome do elemento químico é lítio. Mas eu vou trabalhar com esse número de massa atômica, 6,938. Na hora de fazer as contas, olha que trabalho que vai dar, né? Só que aí o que nós fazemos? Nós temos o quê? Nós trabalhamos com uma média entre todos os isótopos existentes daquele elemento químico. Perfeito? E como que é feito isso? Antigamente, né, lá que nós vimos lá atrás, que o Dalton ele usava como padrão o elemento químico, o hidrogênio. Foi feito vários estudos, viu que o hidrogênio não era referência. Aí, outro cientista trabalhou com quem? Com o isótopo de carbono, cujo número de massa é 12. Então, o que ele determinou? Determinou que cada unidade de massa atômica equivale a 1/12 da massa atômica do carbono. Então, o número da massa do carbono é o quê? São 12 equivalentes, né? 12 unidades de massa atômica. Só que o carbono, no caso, ele tem o quê? São vários isótopos, são 2 mais estáveis. Então,
o que acontece? Ele tem uma proporção na atmosfera, né? Então, só rapidamente para vocês entenderem o que é o isótopo. Isótopos são todos os elementos químicos, né? Que têm o mesmo número atômico, ou seja, que é o mesmo elemento químico, porém ele varia o quê? A sua massa. Lembrando que a massa, né? Para quem já viu, o que é a massa? A massa é o constituinte do núcleo do átomo, perfeito? Quem está no núcleo do átomo são os prótons e os nêutrons. Lembrando que os prótons que refere-se ao número atômico do elemento químico, né? Se vocês olharem lá na tela, eu tenho lá a massa, é a somatória dos prótons e os nêutrons que estão no núcleo do átomo, perfeito? Eu tenho a simbologia, que vocês podem encontrar também, que nem o que é o X? O X é um elemento químico qualquer. Quem é o Z que está abaixo do lado esquerdo do elemento? É o número atômico. E quem é o A que está acima do lado direito do, do elemento químico? É a massa, que é a massa somatória dos prótons mais nêutrons. Como eu falei para vocês, o carbono ele possui 2 isótopos estáveis, né? Então, eu tenho o carbono 12 e o carbono 13. Nós nomeamos a partir da sua massa, né? Só que o carbono 12 ele tem uma abundância na Terra de cerca de 98,89%. E o carbono 13 ele é menos abundante, ele gira em torno de 1,01% a 1,14%. O que nós fazemos? Nós fazemos o quê? Uma média ponderada. Você deve ter visto lá no fundamental. O que é média? Eu tenho a média aritmética e a média ponderada. A média ponderada é o quê? Eu pegar a massa do carbono, no caso, carbono 12, e multiplicar pela sua abundância. Somar com a massa do carbono 13 e multiplicar pela sua abundância. Se vocês olharem ali embaixo, calcule-se a média ponderada de todos os isótopos estáveis, que no caso é o carbono 12 e o carbono 13. Então, eu tenho lá 12, o carbono 12 vezes a sua frequência, no caso, que é 98,89, mais o carbono 13 vezes a sua frequência, que é 1,11, e eu vou dividir pelo todo. Quem é o todo? É o 100%, perfeito? E quando eu faço essa conta, eu acho que a massa atômica do carbono não é 12 exatamente, seria 12,0111 unidades de massa atômica, perfeito? Massa atômica. Então, o que acontece? Aí, a partir desse cálculo, né, dessa somatórias, né, das massas atômicas, dos seus isótopos que existem na Terra, foi montada a tabela periódica que nós vimos. Então, eu tenho lá, como que é descrita a tabela periódica? Ela é crescente pelo número atômico e pelo número de massa. Então, tem tabela periódica que vai conter qual é o número de massa com valores fracionados, e outros não. Então, você fala assim, mas a massa está errada da minha tabela, a minha está tanto, a outra está tanto. Então, para facilitar o trabalho com a tabela periódica, o que nós fazemos? Se vocês olharem no quadro que eu coloquei para vocês, eu tenho lá, por exemplo, o hidrogênio. Né? Eu tenho o elemento químico hidrogênio, a simbologia H, o número atômico dele é 1, né? E a massa atômica dele, que foi a somatória, feita uma média ponderada de todos os isótopos de hidrogênio, que deu 1,008 unidades. Só que a gente usa qual valor? A gente vai arredondar esse valor. Então, vai usar o valor 1. O carbono, como nós acabamos de calcular agora, que pela quantidade dos seus isótopos, deu 12,011. Vamos usar o valor de 12. O sódio, por exemplo, que é o Na, que é a terceira linha ali, eu tenho o número atômico 11, e a massa atômica dele calculada foi 22,99. Nós vamos arredondar para 23. Perfeito, pessoal? Então, assim, vocês podem encontrar na tabela periódica números quebrados, mas sempre a gente vai usar um valor arredondado, que nem o estrôncio. SR, número atômico 38, e a massa atômica dele é 87,62. Vamos arredondar para 88. Perfeito? Tudo bem? Acho que aí, sossegado em relação a isso. Então, fica mais fácil nós usarmos o cálculo. Então, já vimos que é onde nós encontramos a massa atômica. Massa atômica é a massa do átomo. Agora, vamos fazer o quê? A gente vai aprender a calcular a massa molecular, que é a massa da molécula. Tudo bem? Vamos olhar na tela, por favor. Então, nós sabemos que o oxigênio, cuja simbologia é O, o número atômico dele é 8,
E a sua massa, que está na tabela periódica, é 15,999. Nós vamos usar 16. Aí eu tenho lá, nós sabemos também que o oxigênio não se encontra sozinho na natureza. Ele está sempre pareado com outro elemento químico. O gás que nós respiramos é o gás oxigênio, que a simbologia dele é O2. Né? E também nós temos o gás ozônio, que faz parte o gás ozônio, que tem a camada de ozônio, que é onde lá tem a destruição pelo efeito estufa. Que é a simbologia o quê? O3, perfeito? Então, vamos fazer a leitura. O gás oxigênio, fazendo a leitura dele, o que quer dizer? O2, porque eu tenho 2 átomos de oxigênio. Tá, ok? E o gás ozônio, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Para eu calcular a massa do gás oxigênio, o que eu tenho que fazer? Eu sei que um átomo de oxigênio pesa, né, entre aspas, ali, 16 unidades de massa atômica. Como eu tenho 2 átomos, eu vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 16 vai dar 32. Esta é a massa molecular do gás oxigênio. Já do gás ozônio, eu tenho 3 átomos de oxigênio. O que eu vou fazer? Vou multiplicar a massa de um átomo por 3. E eu vou achar a massa molecular de quem? Do gás ozônio. Simples, né? Vamos continuar aqui. Eu tenho mais um outro exemplo aqui para a gente poder dar início às nossas atividades. Eu tenho ali a água. Eu sei que a água é composta por oxigênio e hidrogênio. Eu sei que o símbolo do oxigênio é O, o número atômico dele é 8, e a massa atômica é 15,999. Vamos usar 16. Enquanto isso, o hidrogênio, a simbologia é H, o número atômico é 1, e a sua massa atômica vai ser 1,008. Vamos usar 1. Então, vamos fazer a leitura. A água, como que é a fórmula da água? H2O. O que quer dizer isso? Que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Para eu calcular a massa molecular da água, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as multiplicações necessárias dos átomos que compõem essa molécula. Se eu tenho 2 hidrogênios, eu sei que um hidrogênio pesa 1, então eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 1 refere-se ao hidrogênio. Mas, continuando, porque a molécula contém outro elemento químico. Quem é outro elemento químico? É o oxigênio, que tem só um oxigênio, cuja sua massa é 16. Então, quando eu efetuo o cálculo 2 vezes 1 mais 1 vezes 16, então a massa da molécula de água vai ser 16 unidades de massa atômica, perfeito? E eu também tenho a água oxigenada, aquela que a gente usa para descolorir o cabelo, para usar no machucado, e a sua fórmula é composta por 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Para eu calcular a massa molecular da água oxigenada, vai ser 2 vezes a massa do hidrogênio, né? Que um hidrogênio pesa 1, como vou multiplicar por 2, porque a fórmula contém 2 hidrogênio, e também contém 2 átomos de oxigênio, então 2 vezes 16. Quando eu efetuo a conta, eu vou achar que a massa molecular da água oxigenada vai ser 34 unidades. Certo? Deu para pegar a ideia, mais ou menos, pessoal? Tá? Então, o que eu vou pedir aqui para vocês? Eu vou pedir para vocês agora tentarem, vocês não vão calcular, eu vou pedir para vocês, quem tem a tabela em mão, vai consultar a sua tabela. Quem não tem a tabela, eu vou colocar aqui um quadrinho da tabela para vocês olharem, tá? Então, eu vou voltar ali para vocês verem que o enunciado é o mesmo. Essa atividade está no caderno do aluno de vocês, o volume 3, na página 36, 37, é a atividade 3F, tá? A gente vai fazer parte a parte. Lá está um quadro enorme, vamos fazer por etapas. Então, vocês vão pesquisar na tabela periódica ou consultar a tabela que eu vou disponibilizar para vocês já já. Eu quero que vocês tentem, pelo menos, localizar. Vocês não precisam colocar no chat, mas o que vocês vão sinalizar para mim no chat? Se conseguiu ou não, perfeito? Então, eu vou dar para vocês 1 minutinho para vocês localizar na tabela periódica o símbolo e a massa atômica. Eu vou deixar para vocês, no caso, quais elementos? O hidrogênio, o oxigênio, o cálcio, o cobre, o enxofre, o carbono e o ferro. Então, espero que vocês consigam enxergar. Tentei ampliar o máximo possível. Então, eu tenho uma fração aí da tabela periódica
contém os elementos que vocês precisam, tá ok? E quem tiver o elemento em mão, ou a tabela periódica em mão, consulta a tabela. Um minutinho para vocês falarem se vocês conseguiram localizar. Não precisa ser todos, mas pelo menos se vocês conseguiram identificar ou na minha tabela ou na de vocês. Um minutinho, vamos lá? Voltando aqui do chat, acho que o pessoal, Simone, não estava conseguindo enxergar muito bem a imagem, né? Uhum. Mas aí a gente teve algumas participações aqui. O Gabriel Gomes falou para a gente que o hidrogênio, o símbolo é H e a massa atômica 1. A Maria Júlia falou que o hidrogênio, o símbolo H, massa atômica 1. E o oxigênio, o símbolo O, massa atômica 16. Tá, a ideia não precisava ter colocado qual que eram os valores, só para vocês localizarem mesmo, porque realmente fica meio complicado vocês escreverem todos no chat, o tempo é muito curto, mas que a ideia é que vocês consigam trabalhar com a tabela periódica. A imagem, realmente, ela não é muito boa, mas como eu tinha solicitado para vocês, mas tivemos aí uma semana de folga, né? Mas seria bom vocês terem a tabela periódica em mãos, tá? Para a gente trabalhar esse momento aqui, perfeito? Então, tá ok. Vamos lá. A resposta, no caso, para vocês completarem a tabela de vocês, caso você está com o caderno ou querer printar a tela, eu tenho aí a simbologia e a massa atômica de cada um dos elementos. Dando continuidade nessa atividade, agora nós vamos trabalhar junto. O que é? Calcular a massa molecular das substâncias indicadas. Vocês têm no caderno aí. Se vocês quiserem copiar, porque aí eu vou precisar tirar da tela para a gente poder fazer junto aqui no quadro. Vamos lá? Então, vamos calcular a massa molecular da água. Nós já fizemos da água, perfeito? Mas vamos fazer aqui no quadro. Ó. A água ela é composta, a água é H2O, né? Só para a gente visualizar aqui. A água é composta por 2 hidrogênio, vou pôr assim, tá? Para a gente ficar mais fácil. E 1 oxigênio, né? Aí eu tenho a massa do hidrogênio é 1. Mais 1 oxigênio vezes a massa do oxigênio, que nós estamos na nossa tela, 16. Quando eu calculo aqui 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 16. 16 vai dar 18 unidades. Perfeito? Vamos fazer agora o segundo, que é o CO2. Então, eu tenho um gás carbônico que contém 1 carbono e contém 2 oxigênio. Perfeito? Eu sigo o carbono, quem consultou na tabela, ou conseguiu printar, o carbono vale 12. Então, eu tenho aqui, ó, 1 vezes 12, mais 2 oxigênio. 2, 16. 16. Tudo bem? Então, 1 vezes 12 vai dar 12, um pouco embaixo, mais 2 vezes 16, 32. 12 mais 32 vai dar 44, 1. Então, a massa molecular do dióxido de carbono, ou gás carbônico, vai ser 44, 1. Ok? Vamos fazer o terceiro ali, ó. Eu tenho Ca, CO3, carbonato de cálcio. Eu sei, aqui eu tenho um carbono, desculpa, um cálcio. Mais 1 carbono, mais 3 oxigênio.
A massa do cálcio, ela é 40. Então, tem 1 vezes 40, mais um carbono. Carbono, eu tenho aqui o valor que é 12, mais 3 oxigênio, que eu também tenho aqui, que é 16. Vamos fazer aqui, ó. Vai dar 40, mais 12, mais 3 vezes 16, dane de cabeça. Vamos lá. 3 vezes 16 de cabeça vai dar 32. Como é 16, 48? Isso, 48. Certo? Aí, fazendo a soma aqui, ó. 12 mais 48. Vamos pôr aqui, ó. 48 mais 12. Vai dar 0, sobe 1, 6. 60, com Mais 40. 100. Então, a massa... Um pouquinho do lado, ok? Deixa eu pôr aqui, vai. 100 U. Então, a massa molecular da molécula do carbonato de cálcio vai ser 100 unidades. Perfeito? Vamos fazer mais um? Eu tenho lá agora o próximo, que é o sulfeto de cobre. que é Cu2S, é isso? Isso. Isso. Então, vamos calcular aqui, ó. Eu tenho 2 cobre, mais 1 enxofre. O cobre vale quanto na minha tabela? É 63,5. 63,5. Mais 1 enxofre? O enxofre, 32. 32. Opa. Se eu fizer a conta aqui, 63,5 vezes 2. 0 sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 6, 12. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Vai ficar 127 mais 32, que vai dar 32, 0, né? Conta aqui, 9, 159, certo? 159 unidades. Então, o sulfeto de cobre tem a sua massa molecular de 159 U. Ok? Vamos fazer mais um? Acho que dá para usar aqui o espaço. Deixa eu circular aqui. Aproveitar. Vamos fazer ali o de C2, H6. H6, ó. Ó. Então, eu tenho 2 carbono, mais 6 hidrogênio, mais 1 oxigênio. O carbono eu sei que pesa 12. O hidrogênio é 1. E o oxigênio é 16. Aqui vai dar 24, mais 6, mais 16. Então, aqui vai ficar 24 mais 6, 30, mais 16, 46 unidades. Perfeito? Deu para pegar a ideia? Dando sequência aqui, agora, eu coloquei aqui já para vocês as massas de todos, se vocês quiserem dar uma olhada também, printar. Né? Eu pulei alguns, mas seria legal que vocês fizessem também. Ok? Aí tem mais uma parte para a gente poder entender. Aí nós calculamos o quê? Calculamos a massa molecular de uma molécula. Agora nós temos o quê? Vamos trabalhar. Vamos falar um pouquinho do simulador aqui, só para a gente voltar um pouquinho no balanceamento de equação. Vamos lá? Se puder colocar na tela, por favor, o simulador. Isso. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um carbono com gás oxigênio e vai me dar o monóxido de carbono. Então, eu tenho uma reação química aqui, que é o quê? É a combustão do carvão. Então, se eu pegar o carvão, que é o C, carbono, mais o gás oxigênio, que está no ar, está com 2 átomos de oxigênio, e vai me dar o monóxido de carbono. Eu quero o monóxido de carbono. O que acontece aqui? Acontece que eu entro com carbono e saio com carbono, tá? Vamos olhar aqui, tem uma setinha. Tudo bem? Eu entro com 2 oxigênio e saio com 1 oxigênio só. Então, não está certo. O que tem que fazer é o balanceamento de equação. Deixa eu só localizar aqui, para a gente fazer aqui para vocês entenderem um pouquinho. Então, vou voltar aqui. Ó. Então, eu tenho carbono com gás oxigênio.
que vai formar o monóxido de carbono. Perfeito? Então, eu vou pegar um outro carbono, né, com gás oxigênio que permanece, e vou formar quem agora? Um outro monóxido de carbono. Se vocês olharem aqui, eu tenho quantos carbono? 2. Eu tenho um gás oxigênio e forma 2 monóxidos de carbono. Perfeito? Então, voltando na nossa tela lá, por favor. Pode pôr na tela, por favor. Aí eu tenho a equação balanceada. Eu coloquei para vocês lá, ó, 2 átomos de carbono mais o O2, que é o gás oxigênio, formando 2 monóxidos de carbono. Vamos fazer a leitura dessa equação química que está balanceada agora. Tá? Então, o que eu tenho nela? Eu tenho 2 átomos de carbono. Eu tenho uma molécula do gás oxigênio e tenho 2 moléculas do gás monóxido de carbono. O que acontece? Eu sei as massas atômicas, que está ali descrita para facilitar para a gente. Como eu calculo a massa molecular dessa reação? Primeiro, eu vou calcular a massa molecular de uma molécula. Então, um carbono equivale a 12 gramas. Uma molécula do gás oxigênio equivale a 2 átomos de oxigênio. Então, se um pesa 16, 2 oxigênio vai ser 32. Uma molécula do gás monóxido de carbono contém um carbono e um oxigênio. Então, vai ser 1 vezes 12 mais 1 vezes 16, que vai dar 28. Só que na minha reação eu tenho 2 carbono. Então, eu vou multiplicar, porque eu tenho que achar a massa molecular total. Então, 2 vezes 12 vai dar 24, que é a última coluna ali. O oxigênio permanece a mesma quantidade, porque na reação tem somente uma molécula. Enquanto a partida, o monóxido de carbono, né, o gás monóxido de carbono, eu tenho 2 moléculas. Se uma molécula pesa 28, 2 vai ser, né, 2 vezes 28 vai dar 56, ok? Então, eu tenho que tomar atenção. Por isso que é interessante, quando você for fazer uma reação química, ela está balanceada. Porque, lembra, se você somar ali a quantidade de massa que tem antes, depois tem que dar a mesma, né? Tudo que entra tem que sair, nada se perde, né? Lembra de Lavoisier lá atrás, que nós vimos? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos treinar mais um pouquinho agora a atividade, né? Se vocês verem agora a próxima atividade, eu tenho o quê? Agora eu já dei múltiplos, não dei apenas sozinho, né? Então, vamos fazer junto. Mais um pouquinho aqui. Se vocês olharem lá, pode deixar lá um pouquinho na tela para eles verem, para vocês puderem copiar. Então, eu tenho ali 5 elementos, 5 substâncias, né? 5 substâncias que nós vamos calcular fazer essa etapa. Então, primeiro que eu vou fazer lá, eu quero a quantidade de moléculas que tem cada uma delas. Então, vamos lá. Deixa eu copiar a primeira, quando vocês ficam copiando aí também, tá? 2Cu Fe, Fe S2. S2. Aí na tabela está lá, a quantidade de moléculas, certo? Isso. Quantas moléculas? Vou fazer só o primeiro para eles verem como. Aí depois na sequência eu tenho quem? A massa atômica, não preciso colocar aqui, mas eles podem copiar. E eles querem a massa. Massa molecular. De uma molécula. De uma molécula. E depois ele vai querer da quantidade que está ali, perfeito? Então, já copiaram aí. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com o primeiro. Ele te deu lá 2CuFeSO2. Ele pergunta quantas moléculas eu tenho aqui. Ele deu o valor aqui, 2. Então, eu tenho 2 moléculas. Aí, o que ele pede na sequência? A massa molecular de uma molécula. Então, vamos trabalhar ele sozinho aqui. Deixa eu pegar a outra canetinha que está um pouco clara. Então, essa molécula aqui, o que ela tem? Ela tem um cobre, ela tem um ferro, ela tem o quê? 2 enxofre. Tá? O cobre, a massa do cobre é 63,5. A massa do ferro é 56. Aí eu tenho 2 enxofre, que a massa é 32. 32. Obrigada, Dani. Aqui vai ficar 63,5 mais 56. Fiz a distributiva aqui, tá ok, pessoal? Mais 64. Aí eu posso ir somando aqui, vamos lá. 64 mais 56
e 6 vai dar 10, 120, mais 63,5. Meio, 3, 8, 1. Então, a massa de uma molécula vai ser 183,5. Então, vamos lá. 3,5. Só que aí ele pergunta na última coluna a massa molecular total. Como eu tenho duas moléculas, eu vou pegar este valor aqui e multiplicar por 2, que vai dar 367. 367 unidade. Então, a ideia é essa, fazer essa tabelinha. Eu vou pedir para vocês tentarem fazer pelo menos um. Vamos lá? Então, eu fiz a primeira. Na tabelinha está lá o segundo, que é o 9O2. Então, eu vou dar para vocês um minutinho para vocês calcularem para mim, completar essa tabelinha. Então, vocês vão fazer como? Vocês vão colocar assim, lá, quantas moléculas tem, põe vírgula, a massa de uma molécula, vírgula, e a massa, no caso, total, que está pedindo aí, perfeito? Faz para o oxigênio, que é a segunda linha da tabela. Um minutinho para vocês sentarem. Voltando aqui de mais um chat, o pessoal participando aqui, Simone, e tivemos algumas respostas. Vamos lá. A Jaqueline disse que 9, então quantidade de moléculas, né? Uhum. Disse que 16 para massa molecular e disse que 144 para massa molecular total. A Jaqueline, né? Isso. A Ana colocou 9, né, para o primeiro, 32 para o segundo e 288 para a massa total. Tá. Vamos ver aqui quem acertou. A Jaqueline colocou aqui, ó, nós temos lá na tabela 9O2. Então, o que ele quer dizer? Que tem 9 moléculas do gás oxigênio. Então, tanto a Jaqueline como a outra, que esqueci o nome, acertaram. Só que, cuidado, Jaqueline, a massa da molécula, ó, o gás oxigênio, ele contém 2 átomos de oxigênio. E eu sei que um átomo de oxigênio ele pesa 16 unidades. Tá? Isso aqui é um átomo. Deixa eu pôr aqui, um átomo. Só que eu tenho quanto? Tenho 2. Então, eu tenho que multiplicar por 2. Então, a massa molecular, que é a massa da molécula toda, eu tenho que multiplicar pela quantidade que está aqui compondo ela. Então, eu tenho 2 oxigênio, eu sei que um oxigênio é 16, na hora que eu faço a multiplicação, eu vou ter 32. Então, cuidado aqui. Por isso que você errou aqui também. É, porque aí se você erra o primeiro, né, erra óbvio o segundo. que você vai multiplicar. A ideia né, do pensamento está certo mesmo. Exatamente. Só que uma molécula tem o quê? 32 unidades. 9 moléculas, eu vou ter 9 vezes 32, que vai dar 288, que a colega conseguiu ali fazer. Perfeito? Vamos fazer mais uma vez? Vamos fazer agora o segundo. Não, o segundo nós já fizemos. Eu quero o terceiro. O terceiro, que é Fe2O3. Vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer. Vamos lá? No mesmo esquema que fizemos no anterior.
Voltando aqui do chat, o pessoal participando. A Esther disse o seguinte, que são 2 moléculas e que o total é 159,6. Tá, Esther, né? Isso. Volta um pouquinho na tela, por gentileza, lá. Ó, Esther, a tabela. Se você olhar lá, Fe2O3. Volta aqui, ó. Fe2O3. Quando eu não tenho nada aqui na frente, nenhum número, eu subentendo aqui que é 1. Eu tenho uma molécula apenas, ok? Então, aqui eu tenho uma molécula que vai pesar quanto? Eu tenho 2 ferro e 3 oxigênio. Então, vamos lá calcular. 2 ferro mais 3 oxigênio. Ferro pesa quanto? Lá na tabela está 56. 56. Mais 3, 16. Aqui vai dar 112 mais 48. Quando eu somo aqui, vai dar 160. 160 unidades. Como eu tenho uma molécula só, né? Então, o peso dele, um sozinho, é 160, e o total lá na tabelinha, 160 U também, porque é apenas uma molécula. A Letícia acertou. Ela colocou... Parabéns, Letícia. Isso mesmo. Fez 2 vezes o 56 e depois mais 3 vezes o oxigênio, 160. Perfeito, pessoal. Deu pegar mais ou menos a ideia de como funciona? Então, eu vou colocar para vocês a tela dela completinha, para vocês darem uma olhada, tá ok? Para vocês printarem, quem quiser printar, né? Eu não fiz 2, mas eles vão tentar fazer, perfeito? Dá uma olhadinha aqui. Fazer as contas. Então, eu tentei deixar assim destacado para vocês, né? A diferenciação ali do 2 na frente, que são 2 moléculas, no caso de calcopirita, coloquei, né, o nome do composto, a conta de uma molécula e a multiplicação pela quantidade que aparece na frente, né? Nós fizemos também para 9 moléculas do gás oxigênio, né? O que nós já tínhamos feito anterior foi a molécula de sulfeto de cobre 1, né? Vai sair a resposta novamente para vocês. O que acabamos de fazer foi de uma molécula do óxido de ferro 3, e ficou pendente para vocês tentarem fazer, né? Confirmar aí completar a tabela de vocês, das 3 moléculas do dióxido de enxofre. Perfeito? Né? Espero que vocês não tenham dúvida. Caso tiver dúvida, vocês coloquem no chat também, tá ok? E, assim, nós vamos continuar na próxima aula em cima desse conteúdo também, essa habilidade, desse trabalho. E, se vocês puderem completar a tabela, né? Complete. Eu queria agradecer a professora Daniela pela participação da aula de hoje. Obrigada, Daniela. E seria muito importante que vocês também avaliassem nossa aula, né? Isso é muito rico para a gente e para vocês também. Muito obrigada e até a próxima aula, pessoal. Obrigada, até a próxima, gente.